Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre gravitação, sobre gravidade, eu vou continuar um pouquinho o último vídeo que eu postei, tá? Então no último vídeo a gente viu a gravidade na superfície da Terra, ok? Então a gente viu a fórmula e como é que a gravidade se comporta a partir da superfície da Terra e para o exterior, ok? Só que agora a gente vai ver como a gravidade se comporta dentro da Terra, né? Porque, né, de acordo com o teorema de Gauss, a gente sabe que a Terra, como é uma esfera e a gente considera ela uniformemente é, distribuída, né? Então uma esfera, vamos dizer, perfeita, entre muitas aspas, a gente consegue concentrar tudo em seu centro de gravidade, ok? Então a gente considera a Terra como uma partícula, ok? Mas obviamente, então se é uma partícula, né, que é considerada no seu centro de gravidade, ainda existe Terra a partir da superfície, né? A gente tem que considerar todo esse caminho aqui que eu chamo de R, ok? E vocês vão ver que a fórmula vai mudar um pouco, ok? Então eu vou determinar essa fórmula para vocês e no final a gente vai ver como que a gente consegue fazer um gráfico, né, dependendo do raio da Terra, de ver como que é o comportamento da gravidade, obviamente na nossa suposição simplificatória, né, então nas hipóteses de esfera perfeita. Ok? Então a gente considera a Terra aqui. Obviamente ela não vai estar dividida no meio, tá? Eu só fiz isso para vocês entenderem bem o desenho, porque a gente vai ter um objeto de massa pequeno m que vai viajar dentro da Terra aqui. Ok? Então ele está ainda distante de um raio R do, do centro da Terra, só que agora a gente considera a Terra dentro dela, então obviamente ela vai ter uma massa interna, ok? Então a gente sabe de acordo com a lei universal de gravitação que F vai ser igual, então nesse caso a constante de gravitação vezes pequeno m vezes a massa interna da Terra, ok? Dividido pela distância dos dois ao quadrado, então vamos ter R ao quadrado, ok? Só que aqui essa questão aqui de massa interna a gente não gosta muito. A gente gostaria de ter, por exemplo, uma massa, grande M, por exemplo. Ok? Então, como é que a gente pode descrever essa massa interior? A gente utiliza a massa volúmica. Ok? Então, a massa volúmica, ρ, né? Então, sabem que é quilogramas por metro cúbicos, né? Então, a gente sabe que vai ser uma massa sobre um volume. Ok? Então, vai ser, no caso, a massa interior sobre o volume da Terra. Aqui a gente considera a Terra como uma esfera perfeita. Então, o volume de uma esfera, vocês aprenderam, né, no fundamental. Então, é 4, ou no ensino médio, perdão. Então, vai ser 4 terços de πr ao cubo. Ok? Então, vocês sabem o volume da esfera é isso, né? Para demonstrar, ao menos que vocês saibam resolver tripla integrais, vão fundo, senão vocês aprendem de cabeça, né? Então, 4 terços de πr ao cubo. Ok? E a gente sabe que isso daqui a gente pode falar que é igual a m dividido por 4 terços de π vezes grande R ao cubo, ok? Então, o que, que isso daqui significa? Né? Esse pequeno r seria a nossa variável, tá? Então, quando R está dentro da Terra, temos a nossa massa interna, ok? Só que se tivermos que R, pequeno r, vale grande R, tá? Então, grande R é o quê? Grande R seria o raio da nossa Terra, então, o momento em que pequeno r atinge a nossa superfície, a gente sabe então que a gente pode escrever dessa maneira, então R, pequeno r, vale grande R, ok? Então, a nossa massa interna vai ser a nossa massa terrestre, o que a gente chama de simplesmente M, ok? Então, manuseando um pouquinho essa equação, a gente acha que a massa interna vai ser igual a 4 terços de π r ao cubo ρ, ok? Então isso daqui, né, utilizando essa expressão aqui, vai ser igual a grande M, ok? Então é a massa total da Terra, tá? Não apenas a massa interna que depende de pequeno r, a massa total. Então grande M vezes, não, sobre R ao cubo, grande R ao cubo, vezes R ao cubo. Ok? Então, o nosso objetivo, sempre que a gente está estudando algo dentro do nosso corpo, é ter uma expressão que envolva o nosso R variável dentro do nosso corpo e, obviamente, o resultado quando R vale o seu máximo. Ok? Essa é a ideia de estudar a gravidade dentro do nosso corpo terrestre aqui. Beleza? Então a gente sabe que a massa interna, então, é grande M sobre grande R ao cubo vezes R ao cubo. E agora a gente vai substituir em F. Então isso daqui implica que temos F, que é igual grande G, M, grande M, ok? Então a massa total da Terra, dividido por grande R ao cubo, ok? Então depende do raio da Terra, vezes R,
ok? Então ainda é uma função que depende de r, só que agora, em vez de ser o inverso do quadrado, né, então em vez de ser 1 sobre r ao quadrado, vai ser simplesmente uma função afina em r, ok? Então vamos fazer um pequeno gráfico só para a gente entender bem o comportamento da força de gravidade dependendo do raio, tá? Então a gente viu que no exterior da Terra vamos ter F, que é proporcional a 1 sobre r ao quadrado, ok? Então a gente viu no vídeo anterior que vamos ter F igual a alguma função, né? Então vamos ter umas constantes aqui ou aqui. O que importa é que vai ser F em função de algo que é 1 sobre r ao quadrado, ok? Então a gente sabe disso e que no interior da Terra a gente viu que F vai ser proporcional a uma constante. Então tudo isso daqui é constante vezes R. Então é proporcional a uma função afina R. Beleza? Então aqui temos grande R. R ele varia, né? Então se R for inferior a grande R, a gente viu que ele é uma função afina, né? Então quando a gente vai vem do centro da Terra aqui que vale zero, a gente vai chegando na superfície, a gravidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, ok? Até o nosso raio R, então até a superfície da Terra, né? E aí nesse ponto aqui a gente saiu da Terra, né? Então a gente está se afastando da Terra, então obviamente a tendência é que a gravidade da Terra tende a diminuir, ok? Porque a gente está se afastando da Terra. Então ela tende a diminuir de o quê? Né? Numa forma de hipérbole de 1 sobre x ao quadrado. Então ela vai descer assim. Ok? Então isso daqui é muito interessante, tá? Esses desenhos aqui, principalmente quando a gente começar a estudar sobre eletromagnetismo, muito importante saber fazer esses desenhos, tá? Então a gente pega a divisão, né? Vocês veem que obviamente não pode ser descontínuo, né? Então temos uma continuidade, né? Então seguimos uma função afina e depois decaímos de uma hipérbole ao quadrado aqui. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.